Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem e pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Muitos comentaristas teólogos de bom nível têm exposto suas dúvidas sobre a autenticidade da segunda carta de Pedro, e até mesmo Jerônimo fez uma brilhante e pertinente defesa desta epístola. É uma opinião quase unânime entre os eruditos, antigos e modernos, que Pedro não é o autor de 2 Pedro. Até João Calvino considerou impossível que Pedro tivesse podido falar de Paulo da maneira em que 2 Pedro refere-se a ele, 3:15 a 16. Ainda que preferia crer que 2 Pedro foi escrita por algum outro, a pedido do apóstolo. Mas Calvino não estava disposto a aceitar que a carta, tal como a temos, pudesse vir da mão de Pedro. Só aos fins do século IV esta carta é definitivamente aceita. William Barclay. Darian R. Lockett escreveu: No entanto, para explicar as diferenças entre a primeira e a segunda carta, seria preciso supor que, em vez de simplesmente escrever o que fora ditado, o escriba, copista, teria certo grau de liberdade para redigir toda ou parte da carta. Em outras palavras, uma ou ambas as cartas poderiam ter sido compostas por um secretário, com Pedro aprovando o produto final em algum ponto do processo. Eu, porém, com uma visão contextual do plano divino, vejo que não foi Pedro que escreveu os versículos de 7 ao 12 do capítulo 3, posto que o Pedro do livro de Atos, no capítulo 3, versículos 19, 20 e 21, apresenta uma deslumbrante visão da terra na volta de Cristo, uma visão de restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca de todos os seus santos profetas, condizente com as palavras de Jesus, em Mateus 19, 28, que dizem: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração de todas as coisas, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Fica bem claro que Pedro tinha uma boa noção sobre o destino da terra, pois ele mesmo faz a pergunta e recebe a resposta da regeneração, nesta ocasião. Portanto, não faria sentido ele escrever que a terra pegaria fogo na vinda de Cristo. Em Gênesis 8:20, diz Deus: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Salmo 78:69. E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Salmo 37:29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Os escritores do terceiro século geralmente tinham consciência de 2 Pedro e respeitavam seu conteúdo, mas ela ainda era catalogada como um livro contestável. Congregação Cristã do Segundo Advento, Henrique Gomes. Acesse o artigo acima, no link, na descrição deste vídeo. Yahushua. O verdadeiro nome de Cristo significa: o Eterno salva, o nome acima de todos os nomes. Atos 4:12. Congregação Cristã do Segundo Advento, o Advento, segunda vinda de Cristo.